Salve rapaziada, beleza? Beleza? Sejam bem-vindos ao time da zoeira. A gente não tem um bordão ainda, mas a gente vai ter um bordão. A gente vai criar com o tempo aí, a gente inventa alguma porra, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, primeiro vídeo que eu tô trazendo aí é notícias pra vocês. Notícia não, né? Falando sobre uma polêmica aqui que aconteceu agora, que porra, nunca vi isso na minha vida, tá ligado? Nunca tinha visto antes um técnico agir desse jeito, mano. Nunca tinha visto, tá ligado? Mas foi muito foda. Enfim, é a polêmica do Felipe Luiz aí com o Pedro, né? Do Flamengo. Que, mano, Felipe Luiz foi pra entrevista e, mano, largou tudo no ventilador, tá ligado? Soltou tudo. Falou que o Pedro não tá treinando direito, tá cagando, tá tendo uma postura de moleque, que sei lá o quê. Porra, mano, botou pra cantar, tá ligado? Nunca tinha visto isso antes, mano. Enfim, vamos tá vendo aí a notícia e depois a gente assiste a entrevista aí do Felipe Luiz, tá ligado? Porque o bagulho foi doido, Pera aí, rapaziada. Deixa eu só mudar aqui, rapidinho. Bom, rapaziada, essa aqui é a matéria do G1. Do G1 não, né? Matéria do Globo.com, tá ligado? Do GE, né? Do Globoesporte.com, que fala sobre essa polêmica. E aí é o título da matéria: Declarações de Felipe Luiz deixa o futuro de Pedro incerto no Flamengo. Mano, depois disso aqui, pra mim, não tem clima, tá ligado? Pra mim não tem clima. Pra esse cara continuar no Flamengo, filho, ele deve tá bolado, deve tá brigado com todo mundo, tá ligado? Diretoria, técnico e jogadores. Então, assim, pra mim não tem mais clima, né? Apesar de, é o Pedro, tá ligado? É o melhor centroavante em atividade do Brasil no momento. Fato. É o cara que tem mais qualidade, tá ligado? Era pra ser o 9 na próxima Copa, se tivesse em boa fase, em boas condições. Mas, desse jeito que tá, vamos dar uma lida aqui na matéria. Vamos lá. Críticas ao atacante caem como bomba no staff do jogador. Incomodado, o empresário procura diretoria e pode buscar novo clube no mercado. Saída para outro time do Brasil é improvável. Parece que a multa pra ele pro time do Brasil é mais alta do que pra ele pro time da Europa, tá ligado? Ou, enfim, ou o Flamengo não vai querer negociar ele pra nenhum time do Brasil. Também seria muita burrice se ele, desse o Pedro pro Palmeiras, por exemplo, tá ligado? Não vale a pena. Melhor mandar ele pra Europa e deixar ele por lá mesmo. E fazer um dinheiro com ele enquanto dá, né? Enfim, as duas críticas de Felipe Luiz a Pedro após a vitória por 2-0 sobre o São Paulo. Ainda tem isso, né? Além de tudo, o Flamengo ganhou jogando bem. Então, assim, se perdesse e o Felipe Luiz soltasse essa, ia ficar um clima mais pesado, né? Talvez a torcida não ficasse tanto a favor do Felipe Luiz como ficou. Mas, vamos ver, ó. São Paulo na noite de sábado no Maracanã. Renderam um novo capítulo com contorno de clímax, mas ainda não encerraram a crise entre o Flamengo e o seu camisa 9. As declarações do técnico detonando a postura do atacante no dia a dia dos treinos no Ninho do Urubu caíram como uma bomba no staff do jogador e deixaram seu futuro incerto no clube. A exposição naturalmente incomodou Pedro e seus representantes. Pouco tempo depois da entrevista no coletiva do treinador, um dos empresários do atacante ligou para a diretoria rubro-negra e não escondeu sua insatisfação. Há a previsão de uma conversa entre as partes neste domingo e existe a possibilidade de os agentes buscarem uma proposta de outro clube no mercado, como revelado pelo jornalista Vene Casagrande e confirmado pelo GE. Então o Vene já deu essa notícia aí, né? Uma saída, se acontecer, tende a ser para o exterior, apesar de Pedro já ter sido alvo de outros clubes brasileiros ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, o Palmeiras. O atacante de 28 anos já disputou mais do que 7 jogos no Campeonato Brasileiro e não pode defender um segundo time na competição em 2025. Ainda tem isso. Se alguém do Brasil contratar ele não vai poder jogar no Brasileirão, tá ligado? Porque já completou o número de jogos limites pra ele poder jogar em outro clube. Então, assim, apesar da polêmica, continuando a leitura, Felipe Luiz defendeu na coletiva a permanência do jogador. Tem contrato até o fim de 2027. A gente vai ver a entrevista já. Isso aqui é uma frase do Felipe Luiz na entrevista, né? A gente vai ver a entrevista aqui. Na semana passada, um membro do departamento de futebol rubro-negro teve prints vazados onde calculava 15 milhões de euros como um bom preço para negociar o atacante. Eu não acho um bom preço, acho que ele vale muito mais. Mas enfim, internamente, o Flamengo sabe que as fortes críticas diminuem o valor de Pedro no mercado, mas considera que era necessário. Tanto que Felipe Luiz teve autorização da diretoria do clube para falar o que queria. Então foi um bagulho já arquitetado ali, tá ligado? Tipo, o Felipe Luiz queria soltar a bomba no ventilador para não deixar essa incógnita na torcida, tá ligado? Que a torcida pega no pé, mano. Por que o Pedro não tá jogando? Cadê o Pedro? Tá maluco? O Pedro na reserva? Que porra é essa? A torcida cobra, tá ligado? Então assim, o Felipe Luiz falou, mano, deve ter chegado na diretoria e falado, ó, a gente tem que expor o caso, porque senão vai pegar pesado pra gente, tá ligado? O problema é só do Pedro, então a gente vai ter que expor isso. E aí o Pedro se resolve. Se ele quiser falar na imprensa a opinião dele, ele fala. Até agora eu acho que o Pedro não falou nada, né? Mas enfim, no Ninho do Urubu há um entendimento que as declarações de Felipe Luiz eram importantes para justificar os poucos minutos que o atacante vinha recebendo, que despertava críticas da torcida. Além disso, como camisa 9 gerou incômodo também entre o elenco, o técnico vinha recebendo pedidos para se posicionar. Não à toa, ele cobrou também que Pedro se desculpasse com os companheiros. Vai ter que pedir desculpa, filho. Se for orgulhoso, tá fudido. Mesmo fora da lista dos relacionados para o jogo contra o São Paulo, Pedro pediu autorização e foi ao Maracanã no último sábado. A paisana, ele esteve no vestiário antes de a bola rolar e ficou à beira do campo durante o aquecimento do time. Tava com uma cara de cu do caralho ele, né? Ele acompanhou o partido ao lado da esposa e das filhas em um camarote do estádio e foi embora antes da coletiva de Felipe Luiz. Até o momento, a camisa 9 ainda não se manifestou publicamente. O elenco do Flamengo está de folga neste domingo e tem representação marcada no Ninho do Urubu para amanhã da segunda-feira. O rubro-negro é o líder do Brasileirão com 27 pontos.
pontos. E aí acabou aqui a matéria e vamos dar uma olhada aí na entrevista, como é que foi isso aí. Vamos ver. Pera aí, rapaziada. Ó, rapaziada, isso aí é a entrevista do Felipe Luiz. Vamos dar uma olhada nela, vamos ver. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Por que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou. Ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes. E o Bruno Henrique não jogou, e o Wallace e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós Ele tentando recuperar o meu Pedro. todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não viu. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei. Caiu, mano. Ele não vem marcando os gols, tá ligado? Mas, mano, a qualidade dele é muito na cara que a qualidade dele é muito acima, tá ligado? Que ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, ele tem muita qualidade, esse moleque. Por quê? Já falei pra ele, pessoalmente, porque ele treina mal. Caralho! E aí me demonstra, sabendo, depois claro, que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas, infelizmente, não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. Peraí, todos os companheiros não, peraí, né? Não é possível. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vê vídeo passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas em falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. E a exposição do treinador? Mano, o Felipe Luiz é foda pra caralho, né, mano? Ele fala bem demais, tá ligado? Fala bem demais. E, porra, tem postura, tá ligado? É inteligente. Porra, assim, ele é o primeiro ano, segundo ano dele como técnico, e ele já é muito acima de vários técnicos aí que tem anos de carreira, tá ligado? Tá maluco, entende muito ele. Tanto de pessoa, tá ligado? De gestão de pessoa, como de futebol, mano. Quem pensa nisso? Né? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei pra ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero Quem que ele quer, tá ligado? Que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu não sei, mano. A gente não sabe se o problema do Pedro é com o Felipe Luiz. Eu acho que é com a diretoria. O maior problema do Pedro deve ser com a diretoria e agora acabou desencadeando o problema com o Felipe Luiz e com o elenco, tá ligado? Mas enfim. Agora, qual o problema do Pedro com a diretoria? Não sei, mano. Não sei. Não tenho ideia. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Mano, muito brabo, tá maluco. O Felipe Luiz é muito brabo, mano. Na moral, eu achei muito foda. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Acharam a postura do Felipe Luiz certa? Acharam que ele não precisava ter feito isso? Na minha opinião, pelo menos, eu achei a postura correta, tá ligado? Eu acho que se ele tentar abafar esse caso e o Pedro continua desse jeito, não é? Porque aparentemente ele tentou resolver antes de vir a público falar sobre isso. E não conseguiu resolver. Não foi no papo, no papo não deu pra resolver. A gente não sabe qual é o problema, eu acho que a gente não sabe qual é o problema que o Pedro tá tendo com a direção
diretoria, o porquê que ele não tá insatisfeito, né? Se é com a diretoria, se é a questão salarial, se é a questão de precisar de querer mais minutos, eu não sei qual é o problema do Pedro, mas inclusive acho que o Felipe Luiz tinha que expor o problema que o Pedro tá, por que ele tá insatisfeito, né? Ou o Pedro vinha a público falar sobre isso, mas de resto, mano, eu achei que a postura do Felipe Luiz tá certa, mano. Isso pode, é o que ele falou, pode contagiar o vestiário, tá ligado? Daqui a pouco são outros jogadores indo pra mesmo barco do Pedro, e aí, mano, o Flamengo é líder, tá ligado? Tá ali na Libertadores jogando, eu acho, né? Copa do Brasil, Libertadores, acho que não caiu de nenhum deles. Pode ter caído, eu não lembro, tá ligado? Mas enfim, até então onde eu sei, tá ali disputando os campeonatos, é líder do Brasileirão. Então, assim, não é hora de entrar numa crise, tá ligado? Ainda mais uma crise por causa do Pedro, que, porra, o Felipe Luiz falou, né? Era pra ser a solução. É um grande craque, mano. É um cara que entrega mais gols aí que qualquer outro centroavante no Brasil. Então, assim, esse cara tem que estar aqui pra somar, não pra atrapalhar, tá ligado? Se ele tiver pra atrapalhar, então que ele saia do clube e pelo menos o clube consiga fazer um dinheiro com ele, entendeu? Essa é a minha opinião. Acho que o Felipe Luiz tá certinho em expor tudo e o Pedro tem o direito de expor também o que ele quiser expor, se quiser se defender, né? Até agora não falou nada, então, assim, isso mostra um pouquinho de quem tá com a razão, na minha opinião, tá ligado? É isso, rapaziada. Deixa o seu like se você curtiu. Vamos tá trazendo mais vídeos pra vocês aí essa semana que vem também. E tamo junto, até a próxima. Valeu, rapaziada. E rapaziada, enquanto eu tava editando esse vídeo aqui, saiu a resposta do Pedro, né? O Pedro, enfim, saiu uma notícia de que o Pedro deu a versão dele, então vamos dar uma analisada aqui na notícia. Tem 2 notícias sobre o assunto aqui no GE, tá ligado? Vamos dar uma lida aqui pra ver o que tá dizendo, né? Só pra acrescentar no vídeo aí, já que já teve a resposta, então vamos colocar a resposta do Pedrinho aqui, vamos ver. Pedro reconhece rendimento abaixo no Flamengo, mas critica tom desrespeitoso de Felipe Luiz. O treinador criticou o comportamento do atacante, que disse ter se sentido desvalorizado pelo clube. Pedro se posicionou nesta segunda-feira sobre as críticas que recebeu de Felipe Luiz após a vitória sobre São Paulo. Em nota oficial, o atacante disse ter se sentido desvalorizado pela diretoria do Flamengo e considerou o tom do treinador em entrevista desrespeitoso. Uma vez esclarecido internamente, veio a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão, sobre os fatos que ocorreram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Ele estava falando referente ao vazamento de que ele sairia por 15 milhões de euros, eu acho, né? Enfim, evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Fala sério. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado, internamente. Quarta-feira, tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras, acrescentou o jogador. Ele fez um post, né, mano? Foi uma manifestação mesmo, tá ligado? Ele foi lá e... Não sei se foi um post no Instagram ou se ele só divulgou isso em algum lugar, tá ligado? Mas, enfim, é oficial. Pedro ficou fora da lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o São Paulo por decisão de Felipe Luiz. O GE apurou que o comportamento do atacante no dia a dia causou a punição. O desempenho abaixo dos treinamentos, aí a notícia anterior, né? Aqui tá falando, ó, há 2 semanas atrás, a informação de que um integrante do departamento de futebol disse que gostaria de receber uma proposta de 15 milhões de euros para vender Pedro e incomodou o atacante. Então foi essa proposta que incomodou ele, né, mano? Mas eu acho muito pouco pra ele causar o caos ali na parada, tá ligado? A entrevista coletiva após o jogo contra o São Paulo, Felipe Luiz fez 2 críticas, ok? Nessa segunda, Pedro chamou todo o elenco para uma reunião com portas fechadas no Ninho do Urubu e deu esclarecimento sobre sua postura abaixo do esperado nos treinamentos da última semana. O treinador não participou do encontro. Ele fez meia-culpa pelo rendimento abaixo nas atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento do sprint, em que o profissional do clube colocava a venda por 15 milhões de euros. Fala sério, e tem essa outra notícia aqui, que é o Pedro se reúne com o elenco, o Flamengo de portas fechadas e se explica após críticas de Felipe Luiz. É o que a gente já leu, né? Praticamente. Ele ficou chateado por causa que colocaram ele à venda, tá ligado? E, mano, é isso, rapaz. Esse é o lado do Pedro. E eu acho que continua na mesma, tá ligado? Isso não muda nada. Acho que o Pedro é meio, meio criança, tá ligado? Moleque meio mimado, tá ligado? Sei lá, mano, tá parecendo isso. Mas, enfim, é isso, rapaz. Só pra acrescentar aí, tamo junto. Valeu.